Uma das apostas do governo Lula para a área neste terceiro mandato é o programa Pé de Meia, né, que funciona como uma poupança para estudantes do ensino médio. A ideia é incentivar a permanência na escola e a conclusão dessa etapa de ensino. E a Atlas Intel foi a campo, então, para saber qual a opinião das pessoas sobre o programa Pé de Meia. Vamos ver. 47,9% acham o programa positivo. 46,9% discordam, têm uma opinião negativa sobre o programa e 5,2% não souberam responder. Andrei, é vendido como uma grande marca, talvez como a principal marca nova, a grande novidade do governo Lula 3. Está configurado, esses dados apontam, sinalizam que de fato é uma grande marca com potencial eleitoral, inclusive, para 2026? Acho que o principal problema do governo em relação a esse programa é que desde o início a cobertura que foi dada foi este é o programa que o governo lança para reverter os seus problemas de popularidade. A grande aposta, né, do governo para lidar melhor com os desafios que ele tem na classe C, principalmente. A partir do momento em que a apresentação é feita dessa forma, né, o que a população entende no início? Que é uma medida boa para o governo Lula e para ele, ruim para quem torce contra. Então, se a gente olha esses dados, eles refletem mais ou menos a divisão política no país hoje. Entre eleitores do Bolsonaro, a opinião é quase por inteiro negativa. Entre eleitores do Lula é quase unânime o apoio, a avaliação positiva a este programa. Tem pouco de eleitor bolsonarista que enxerga o programa de forma negativa, positiva, e tem muito pouco eleitor lulista que enxerga o programa de forma negativa. Isso quer dizer o quê? Não existe, de fato, uma reflexão, e talvez um pouco diferente em relação ao que aconteceu com o Bolsa Família. Talvez no início, o Bolsa Família era visto de uma forma semelhante, assim. Aqueles que eram contemplados pelo programa, aqueles que tinham apoiado o Lula, provavelmente enxergavam o programa com bons olhos. Os outros achavam que era uma medida populista. E na medida que o programa se consolidou e os benefícios do programa foram explicados para a sociedade, ele meio que virou um patrimônio assim, da sociedade como todo. Tanto é que o governo Bolsonaro, durante o seu mandato, apoiou o programa, expandiu, inclusive, aumentou de forma bastante expressiva os valores, né? Em relação ao PEDME, acho que isso ainda não aconteceu, sendo que algo também diferente em relação ao Bolsa Família é que parece um pouco mais do mesmo. Então, é mais um programa em que você entrega uma quantia de dinheiro, né, a um grupo específico em relação né, a um objetivo que, nesse caso, é de aumentar a continuidade dos estudos, de deter qualquer tipo de abandono escolar. Ainda não acho que esse objetivo foi explicado o suficiente e que métricas assim, que comprovem, né, que efetivamente o abandono está caindo por conta deste programa. Acho que esses estudos, essa discussão ainda não foi feita de uma maneira tão expansiva quanto aconteceu com o Bolsa Família. O Jussara, esse programa, ele enfrentou pelo menos alguns problemas ali na execução, principalmente na busca por orçamento, né? O Tribunal de Contas da União acabou interferindo, acabou tendo uma agenda negativa em torno dele, né? Que é um programa positivo, acabou sendo contaminado, de certa maneira, por uma agenda negativa, da onde vem o dinheiro, né? E houve até uma revisão, enfim. De alguma maneira, esses episódios da execução orçamentária sobre ele contaminaram ou fizeram o governo repensar essa possibilidade desse programa ser vendido eleitoralmente como a grande vitrine do governo Lula 3 em 2026? Olha, Caio, eu acho que são dois pontos ali. O governo colocou como prioridade, sim, o Pé de Meia
e busca essa solução para colocar no orçamento, para atender ali as exigências feitas para o orçamento do pé de meia. Bem, isso é um ponto. E isso também demonstra, Caio, que o governo não quer abrir mão deste programa que atende, que paga uma bolsa de R$200 por mês para estudantes do ensino médio, para aqueles que e ainda pagam um valor ao final para aqueles que conseguirem completar ali cada ano do ensino médio. Isso é importante. E também, depois disso, do pé de meia para o ensino médio, pé de meia para o ensino médio, também criou o pé de meia licenciatura, para incentivar mais estudantes na área de licenciatura, na formação de professores. Então, isso, Caio, mostra o quanto o governo aposta nisso, quer nisso uma vitrine. A questão é que o programa em si está patinando. E aí tem algumas questões que são apontadas. Primeiro é que o pé de meia, embora um programa que realmente é reconhecidamente muito bom, porque os números já começam a apontar que diminuiu a evasão escolar, mas, por outro lado, Caio, também tem uma questão aqui do pé de meia que ele acaba esbarrando no fato de ele estar ali na escola. Então, ele não tem uma proporção maior como um Bolsa Família, que atende muito mais gente, ou, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Mas ele está patinando, mas ainda segue como uma aposta deste governo.